Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da semana, tá? O primeiro tema a ser trabalhado hoje vai falar sobre leitura, interpretação e representação de dados, tá? E o nosso primeiro assunto aí é sobre... Vai uma verdura aí? Fala sobre pirâmide alimentar. Vocês já ouviram falar sobre pirâmide alimentar? Né? Pirâmide alimentar, na verdade, é uma programação alimentar, né? Uma pirâmide que indica a quantidade de certos tipos de alimentos que você deve consumir, né? A quantidade certa e assim por diante, né? Então, digamos assim, que essa quantidade de alimentos aí, a nossa alimentação, ela deve ser equilibrada de acordo com a nossa idade. Então, né? Se você tem aí 8 anos, não vai ser a mesma quantidade de alimentos daquele grupo que você vai consumir quando tinha 1 ano de idade. Então isso daí vai variando conforme o seu crescimento e a sua necessidade também aí de proteínas no corpo e assim por diante, tá? Então vamos lá então. Na página 53 da apostila, nós temos ali um pequeno texto que explica como que funciona a pirâmide alimentar. Nós temos ali 8 grupos de alimentos, né? Cada grupo se refere a um tipo de alimento aí, né? Por exemplo, ali no grupo 1 nós temos pães, cereais, raízes e tubérculos que devem ser consumidos em maior quantidade, tá? É eles que produzem a energia para o nosso corpo, digamos assim, da sustentabilidade também, tá? Depois nós temos o grupo 2, que são as verduras e legumes, divididos exatamente igual, uma quantidade que deve ser dividida com frutas, que estão no grupo 3. Depois nós temos ali o grupo 4, que é leites e derivados. Grupo 6, feijão, ervilha, lentilha e soja. Grupo 7, óleos e gorduras que devem ser consumidos em pouquíssima quantidade. E o grupo 8 também açúcares, tá? Mas também que o corpo precisa também para produzir certa energia no corpo, você ter força, né, e para brincar e ter isso daí, ser uma criança totalmente energética. Vamos lá então. A quantidade de cada tipo de alimento que as pessoas precisam comer varia de acordo com a idade. Para a infância e adolescência, são essas as recomendações. Aí nós vamos ter as recomendações para crianças de 1 a 3 anos, de 4 a 12 anos e depois de 13 adiante, até a fase adulta. Então vocês vão ler ali a página 53, que vai lhe permitir obter bastante informação rica sobre esse assunto, né? Aí nós temos ali também uma tabela com dados, tá? E lá na página 54, está propondo uma atividade. Em uma folha de papel, escreva um texto com as informações da tabela, né, sobre qual grupo alimentar precisa ser consumido em maior quantidade, qual precisa ser consumido em menor quantidade. Se você tem esse hábito alimentar, então vocês podem escrever em uma folha para estar me entregando juntamente com as atividades, depois que eu requerer essas atividades, tá? Vou estar mandando lá no grupo do WhatsApp. Letra B. Recomeçamos a fazer um gráfico com as informações da tabela referentes à alimentação na adolescência. Repare que usamos uma cor em 2 tons para os grupos que têm quantidades de porções flexíveis. O tom mais escuro indica o mínimo e o mais claro indica o intervalo até a quantidade máxima. Dê um título para o gráfico, complete-o com base na tabela anterior, usando cores diferentes para representar cada grupo. Então, vocês vão representando os grupos. Tá bom, gente? Vocês vão olhar aqui e vão pintando aqui o gráfico normalmente, igual vocês já aprenderam em sala de aula, tá bom? Muito bem. Logo mais ali na página 57, a gente vai aprender um pouco sobre dobro e sobre triplo, sobre quádruplo, múltiplo. O que é um múltiplo? É isso que a gente está aprendendo aí. Vocês lembram o que é dobro? Né? O dobro é 2 vezes mais alguma coisa. Então, por exemplo, qual é o dobro de 3? O dobro de 3 é 6, tá? Qual é o dobro de 5? Bom, o dobro de 5 é 2 vezes 5, então o dobro de 5 é 10, né? Agora eu quero saber qual é o triplo. Bom, o triplo, o que indica a palavra triplo? 3 vezes mais alguma coisa. Então eu pergunto para vocês, qual é o triplo de
tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 12 por 3. Multiplicando 12 por 3, eu vou obter 36. Tá? Agora, qual é o triplo de 40? Então, eu tenho que multiplicar 40 por 3. Bom, aí eu vou tentar usar aí o raciocínio, né? O cálculo mental, tá? Quanto mais a gente trabalha o cálculo mental, melhor para nós. É muito mais ágil, hábil, a gente facilita também quanto a ficar escrevendo e tal. A gente economiza também um pouco de papel, né? O cálculo mental é fascinante. Vamos lá então, ó. Aqui eu tenho um 0, né? E 3 vezes 4, 12. Então, o triplo de 40 é 120. Ok, gente? Então, esse daí, tá? E o que é um múltiplo? O múltiplo é todo o resultado de uma tabuada. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que, ó, vou pegar aqui, vou apagar aqui. Eu pergunto para vocês, será que o número 10 é múltiplo do 5? O 10 é múltiplo do 5? Sim, é múltiplo do 5. Por quê? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o que acontece? O 10 é múltiplo de 2, mas também é múltiplo de 5. Se eu perguntar para vocês assim, o 20 é múltiplo de 5? É, por quê? Porque 5 vezes o 4 é igual a 20. O 20 é múltiplo de 4? Também, porque 5 vezes 4 é 20. Então, o 20 está tanto na tabuada do 5 quanto na tabuada do 4. O 10 está tanto na tabuada do 5 quanto na tabuada do 2. Então, eles são múltiplos, tá? E assim por diante. Então, o que vai pedir para ser feito ali a partir das páginas 57 até a página 60? Vai falar sobre múltiplos. Vocês vão ter que descobrir as sequências e me falar de quanto em quanto essa sequência está sendo formada. Tá bom? E aí, na página 61, vai falar um pouquinho sobre áreas também, tá? Áreas. Então, vou escrever aqui áreas para a gente entender um pouquinho mais. O que são áreas, né? Áreas, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é a área desse... Nossa, tá bem feio, né? Desse retângulo aqui. Daqui é um retângulo, né? Um retângulo, ele tem esses dois lados iguais e esses dois lados iguais, tá? Então, esse daqui é um retângulo. Eu vou perguntar para vocês assim, supondo que esse retângulo ele vala 10 centímetros e esse daqui 10 centímetros. Esse daqui já vai valer 25 centímetros e aqui também, né? Porque ele é um retângulo. Qual é a área desse retângulo? Para eu descobrir a área desse retângulo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que multiplicar a base vezes a altura, né? Aqui é a altura, aqui é a base. Então, eu pego 25 vezes 10. E eu vou descobrir qual é a área. Então, 25 vezes 10 é 250. Como é a área, está em centímetros. E eu tenho que acrescentar um quadrado. Tá? E assim eu vou resolvendo aí as minhas áreas. Ah, professora, mas agora eu tenho um quadrado. Eu não tenho um retângulo. O quadrado, ele possui as áreas... aliás, o quadrado ele possui os lados iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadrado que vale 8 centímetros de lado. Então, o que eu tenho que fazer? A área desse quadrado é só multiplicar lado vezes lado, né? Lado vezes lado. Então, vai dar 8 vezes 8 é igual a 64, está em centímetros. Mas toda a área é dada em centímetro ao quadrado, né? Ou metro ao quadrado, depende da minha unidade de medida. Ok, gente? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam as atividades da página 53 até a página 64. A gente vai também trabalhando um pouquinho de fração, né? Que eu já passei na live também, expliquei um pouquinho mais, que vocês estejam fazendo. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!